Olá, pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. É uma alegria ter você aqui e poder compartilhar assuntos variados sobre empreendedorismo, marketing digital, relações humanas e todas essas coisas, né, que na verdade complementam umas às outras. E hoje eu queria falar sobre 5 atitudes que as pessoas esperam de você. Você sabe que em alguns vídeos eu faço um resumo, né, uma apanhada, uma reflexão de algum livro que eu li ou que eu estou lendo, e também como uma indicação, né. Eu já trouxe alguns assuntos desse livro, que é A Fina Arte de Lidar com Pessoas, do Ivan Maia, que é um profissional, um expert na área de relações humanas. Também ele é um consultor de empresas e com certeza vale a pena você procurar o conteúdo dele aqui no YouTube e em outros canais também, ok? Bom, vamos lá. Pessoal, uma das coisas mais importantes que nós temos e que afeta diariamente as nossas vidas são as atitudes que nós temos em relação às pessoas. Nós estamos nos relacionando o tempo todo. Desde a hora que você abre o olho de manhã, acorda, você, dentro da sua casa, já tem relações. Você tem uma esposa, um marido, filhos, ou às vezes você ainda não é casado, mas você mora com outros familiares, ou você mora, de repente, dividindo a casa com um amigo, ou amigas, ou um grupo de pessoas, ou parentes. Então, a gente sabe que as formas em que as pessoas vivem são variadas. Mas, de qualquer maneira, você tem relacionamentos, logo no primeiro momento do seu dia. Depois você sai, você vai pegar um transporte, ou pega o seu carro, e você vai encontrar pessoas, você chega no local de trabalho, e ali você vai passar o seu dia lidando com pessoas, no maior ou menor número e grau. Não há jeito, não tem como. Então, isso faz parte da nossa rotina diária. E esse é um ponto sempre um pouco delicado. Por quê? Porque as pessoas são diferentes e elas reagem de maneira diferente às diversas situações da vida. Então, eu, diante de uma situação, posso reagir de uma maneira X, por exemplo, com calma, com tranquilidade, às vezes com irritação, com ira, e outra pessoa, na mesma situação, pode reagir de maneira completamente diferente da minha. E isso acontece o tempo todo com todo mundo. E uma coisa é certa, e a gente não pode deixar de observar: as relações humanas, elas estão muito difíceis e elas estão muito conturbadas. Por quê? Por causa do mundo cheio de dificuldades e de demandas e obrigações que nós vivemos. Então, o ser humano vive com muitas demandas, pressões, responsabilidades, lutas, dificuldades. Isso hoje faz parte da vida humana, sempre fez parte. Mas na medida que o mundo vai andando, avançando, progredindo, muitas coisas se tornam mais fáceis e outras muito difíceis. Hoje nós temos um mundo com uma oportunidade de você ter uma saúde boa por muito tempo, de viver mais, com facilidades tecnológicas que melhoram e muito a nossa vida. Por outro lado, nós temos um mundo de ansiedade, de depressão, de todo tipo de pânico, né? Um mundo violento. Então, tudo isso nos afeta. E as pessoas, com o passar do tempo, com a oportunidade de crescerem profissionalmente, ganharem dinheiro. Hoje a gente tem um mundo muito voltado para o status, né? Para as pessoas querem aparecer, querem ser reconhecidas. Então, isso acaba trazendo uma atmosfera de muito egoísmo. As pessoas pensam muito em si e pouco nos outros. E isso tem acontecido cada vez mais. Isso é uma realidade que afeta a mim e afeta você também. Não tem jeito. Todos nós somos afetados. O que nós precisamos é ter cuidado, analisar para se manter aí dentro de um equilíbrio. Então, a gente tem que pensar nisso. De qualquer modo,
a gente tem que ver que as pessoas têm expectativas com relação ao outro. Então, você está se relacionando com as pessoas no dia a dia, muitas vezes você tem expectativas, que a pessoa tenha uma ação X ou Y, que ela pense desse jeito, que ela faça desse jeito, que a atitude com relação a você seja de uma maneira. Às vezes isso acontece e às vezes isso não acontece. A gente tem que lembrar sempre é, que as pessoas também têm os seus problemas, tá? Então, de maneira nenhuma, eu estou dizendo, ó, nós temos que agir de tal maneira e temos sempre que abaixar a cabeça para tudo e aceitar tudo. Não. Tudo, claro, vai depender da situação. Tem pessoas que têm problemas sérios, problemas graves, problemas emocionais, patologias, etc. Tem situações que são controláveis, outras não são controláveis. Então, tudo isso você vai ter que observar, vai depender do momento, da situação. Mas, de qualquer maneira, existem algumas ações que as pessoas esperam de mim e de você, de maneira geral. E nós vamos relacionar 5 dessas ações, ok? E elas são as seguintes. Primeiro, ouça o que as pessoas têm a dizer, ok? Então, nas suas relações, tá? E aqui eu não estou colocando uma situação específica, porque pode acontecer. Eu não estou falando que tudo será lindo, maravilhoso, um mar de rosas, porque a gente sabe que não é assim. Em alguns momentos você tem que discutir, você tem que colocar a sua opinião, alguns motivos você tem que ceder, você tem que. Mas eu tô colocando aqui de uma maneira geral, essas são ações que podem facilitar muito as relações humanas. Então, primeiro, ouça o que as pessoas têm a dizer. Nós temos um hábito, e quando eu falo nós, a sociedade de maneira geral, de falar muito, de emitir opiniões, de dizer que eu estou certo e tal. A gente não ouve o outro, a gente não para escutar com atenção, olhando para a pessoa, tentando entender a história, entender o que está acontecendo, entender os sentimentos da pessoa, entender como que ela reagiu naquela situação e por que reagiu, o que que ela sentiu. Então, nós temos já o hábito de dizer, de falar, de emitir a opinião. Todo mundo quer falar, falar o tempo todo. Nós temos uma sociedade que valoriza o extrovertido, aquele que fala, que toma conta, e não é nenhum problema. As pessoas que têm essa inclinação, que têm esse temperamento, isso é ótimo. Como o introspectivo também tem o seu valor, as suas qualidades. Mas como a sociedade valoriza muito isso, então a gente vive numa sociedade de barulho, de ruído o tempo todo. As pessoas têm medo do silêncio, elas não querem ficar em silêncio, então todo mundo quer falar, mas a gente precisa ouvir o que as pessoas têm a dizer. Procurar entender a história, procurar entender o que está se passando. Então, fale menos e ouça mais. Então, essa é a primeira atitude. Uma segunda ação é que as pessoas querem que nós as compreendamos. Muitas vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de entender aquela pessoa, entender o contexto que ela está vivendo. Então, uma criança, um adolescente, ele quer ser entendido que ele pode fazer coisas de maneira diferente, do jeito dele, no tempo dele, de acordo com a idade dele, que ele não vai muitas vezes fazer ou gostar de fazer aquilo que um adulto quer. E nós temos essa inclinação. Um homem quer ser entendido, que muitas vezes ele é mais objetivo, ele pensa de maneira diferente do que uma mulher. E a mulher quer ser compreendida, que ela é mais emocional, ela quer contar as coisas, ela quer compartilhar, ela quer dividir, ela quer segurança, ela tem outros tipos de preocupação é, com relação à diferença masculina. Então, é importante muitas vezes a gente entender e procurar compreender isso. Isso é fácil? Claro que não. Isso é difícil para todos, né? Todos querem ter a sua razão, todos querem estar no seu conforto, não querem, às vezes, sair daquela zona ali onde eu me sinto confortável. Eu não quero ceder, mas é um exercício importante de ser feito.
porque isso evitaria muitos problemas. As pessoas querem que nós as perdoemos. As pessoas carregam muitos pesos, as pessoas carregam muitos problemas. São traumas, são coisas que foram feitas, às vezes, de maneira errada, sem o conhecimento devido, por impulso, e as pessoas já têm muita culpa nas suas vidas, todos temos. Então, as pessoas querem ser perdoadas. E a falta de perdão, ela é muito ruim, porque ela mantém preso aquele que não quer perdoar, é aquele que quer guardar o ressentimento. É esse que, na verdade, fica numa prisão, e não o outro. Então, é importante para a sua saúde emocional o perdão e também para as outras pessoas. Isso é fundamental, porque todo mundo erra, todo mundo é humano, todo mundo faz alguma bobagem, fala alguma coisa que não deveria em algum momento da vida, porque isso é a humanidade. Então, isso é muito importante. As pessoas já estão com cargas demais nas suas vidas. Então, o não perdoar ainda aumenta essa carga e faz daquele que não deseja perdoar um prisioneiro, né? Então, é fundamental a gente entender isso, porque todos são falhos. Ah, é fácil? Não, é óbvio que não é fácil. Se fosse fácil, não teria nenhum problema de relacionamentos no mundo. Como tem muitos, é sinal que é difícil. Mas é uma escolha. Você nunca vai sentir o desejo, a vontade de perdoar, mas você escolhe, não, eu vou. E aí você trabalha num processo mental e emocional contínuo, até que aquela situação vai ficando mais leve, mais tranquila. E claro que você nunca vai esquecer, mas você convive bem com aquilo. Você vê, passou, acabou. Algumas relações podem ser restauradas, outras não. Vai depender muito da situação. Mas o que é fundamental é que haja sempre esse desejo dentro do nosso coração. As pessoas querem que nós as incentivemos. Nós vivemos num mundo de uma cobrança excessiva. É cobrança para ser dessa maneira fisicamente, daquela maneira mentalmente, bem-sucedido, rico e tal. E muitas vezes as pessoas não recebem o devido incentivo. Elas só recebem cobrança, 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 cobrança no trabalho, em casa, nos relacionamentos, no casamento, em tantos lugares é só cobrança. Ninguém incentiva a pessoa, dá um elogio, reconhece o trabalho, reconhece o valor, reconhece o talento, reconhece aquilo de bom que ela fez, aquela atitude positiva que ela tomou, aquela palavra que ela falou e que trouxe uma diferença na vida das pessoas, e muitas vezes a gente não reconhece. E é difícil. Eu falho nisso, eu tenho certeza que cada um de nós, em algum momento, falha nisso. Mas isso é fundamental, porque o incentivo pode transformar uma vida, pode mudar o rumo de uma vida. E, por último, reconheça o valor que elas possuem. Toda pessoa possui valor, toda pessoa tem a sua importância, aonde ela está, no contexto que ela está, seja ela mais uma pessoa com visibilidade ou não, um anônimo, mas todo mundo tem a sua importância, porque muitas vezes é uma palavra, é uma atitude que uma pessoa tem que pode mudar o rumo das coisas. Então, todos têm importância. Então, é fundamental você reconhecer o valor que as pessoas têm, porque muitas pessoas fazem muitas coisas boas para nós. Muitas vezes a gente não percebe, mas isso acontece. Dentro da nossa família, dentro das nossas amizades, dentro da nossa profissão, sempre há. E todas essas pessoas são valorosas e é importante que a gente reconheça. Então, com essas atitudes simples, essas ações simples, nós podemos tornar a nossa vida e o ambiente que nós estamos muito melhor, além de gerar grande transformação nas pessoas. Agora, claro, você não tem que fazer isso por fazer, de qualquer jeito, automaticamente. Não, evidente que não. Você não tem que inventar histórias, ou você, né, não precisa falar aquilo que não é real, né? Mas quando você sabe que é e você tem a oportunidade, isso é importante. Isso faz uma diferença muito grande no seu ambiente, no local onde você está inserido, com as pessoas que estão em volta de você. Você passa a ser uma pessoa que gera vida, né, que gera alegria. E você, é o que eu digo, são oportunidades, fique atento às oportunidades. Às vezes são
algo entre só você e uma pessoa ali, ninguém está vendo, ninguém está sabendo. É uma palavra, é uma frase, às vezes é uma atitude, né? Outras vezes pode ser em grupo, outras vezes pode ser em família, outras vezes pode ser numa roda de amigos. Não sei, você só precisa estar atento e sensível, porque a nossa tendência sempre é a negatividade, é querer se sobressair em relação ao outro. Às vezes isso faz parte do nosso egoísmo, do nosso desejo de reconhecimento, mas lembre que todos têm essa necessidade e a gente pode muitas vezes ser um instrumento, ok? Eu deixo aqui para você essa reflexão para que você pense, reflita e possa ir tomando essas atitudes aos poucos, no seu dia a dia, nas coisas simples, ok? Então é isso, pessoal. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo por um mini curso de produtividade gratuito, que é um curso que eu fiz, que eu produzi, eu tirei algumas aulas e deixei numa playlist para você aproveitar gratuitamente esse conteúdo. E vou deixar também as minhas redes sociais para você visitar e ver os conteúdos que eu coloco por lá, ok? Te agradeço muito por estar aqui, deixa o like aqui no vídeo, o seu comentário e assina aqui, se inscreve no nosso canal, acionando os lembretes para os novos vídeos aparecerem aí para você, tá bom? Obrigado, abraço grande e nos vemos no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau.